Bora pessoal, mais uma aula aqui para a gente aprender informática básica. Nessa parte aqui do Word, vamos hoje estudar um pouquinho sobre layout, tá certo? Então, dá uma olhada na descrição do vídeo, pessoal, que tem informações importantes para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender aqui as margens. O que são as margens? Olha só, elas estão marcadas, né? Com essa régua aqui. Então as margens é a beira, digamos assim, né? A beira da folha. Então, quando a gente clica aqui, nós temos a margem normal. Podemos clicar aqui e ter a margem estreita, tá certo? Que aí ele reduz aqui, ó, o tamanho. Temos a margem moderada, enfim, aqui tem vários formatos. Inclusive, quando eu vou produzir rifa, né, eu trabalho produzindo rifa também, eu uso muito a margem estreita. Por quê? Porque eu consigo aproveitar mais a folha. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, margem normal, veja que eu vou ficar com pouco espaço aqui para trabalhar. Tá? Não é que não dá para colocar alguma coisa além disso. Dá. O texto não vai, né? Mas algumas outras coisas vão. Só que fica mais fácil. Né? Então você precisa entender como é que vai facilitar o seu trabalho, se é a margem estreita ou se é a margem normal. E se você precisar de alguma coisa, alguma coisa não, perdão. Se você precisar de alguma margem específica, né? Você vem aqui, personaliza a margem para o tamanho que você quer. Superior, que é essa daqui, tá? Na verdade, essa daqui, ó. Essa daqui, que é a superior. A esquerda, né? O quanto que você tem aqui da esquerda, que vai ser esse trecho aqui. A inferior, que vai ser essa de baixo, né? E a direita, o quanto que você vai ter aqui na direita, tá certo? Então, essa medianiz é o centro, tá certo? Porque você pode colocar aqui, por exemplo, ó, margem espelho, acho que é essa daqui. Deixa eu botar em livro. Né? Então veja aqui, ó, que livro ele vai ficar como se fosse livro. E na medida em que você for aumentando, olha só, ele vai colocando aí mais espaço para mais espaço no centro, né? Aí, mas enfim, vamos lá. Então clicar aqui em cancelar. Essa é a primeira parte. A orientação, o que é orientação? Retrato, que é que ele vai ficar assim a folha em pé, né? Ou, deixa eu reduzir aqui o tamanho que vai ficar mais fácil da gente ver. Então, retrato ou paisagem. Então, olha só, paisagem fica como se fosse um certificado, né? Então, certificado costumam vir aqui no tamanho paisagem. No formato, perdão, na orientação, paisagem. Deixa eu botar para retrato de novo. A gente tem aqui a questão do tamanho. O tamanho A3 é o dobro de uma A4. A4, pessoal, se você porventura não souber, é uma folha de ofício, o tamanho de uma folha de ofício, tá? Então, A3 é o dobro de uma A4. Aí o A5 é a metade de uma A4. É o oposto, né? Pela lógica, tipo assim, deveria aumentar, reduzir o número, reduzir o tamanho, né? Mas é o oposto. A4, uma folha de ofício. A3, duas folhas de ofício, né? Como se você colasse ali duas folhas de ofício. A5, você corta uma folha de ofício na metade, você tem um A5. O A6, deixa eu ver se eu encontro aqui. O A6 deve estar pronto aqui, ó. A6, você vai, deixa eu botar aqui, ó. Veja que o tamanho da folha mudou, o tamanho da fonte não, mas o tamanho da folha mudou. Então ele colocou aqui, ó. Ficou até legalzinho, né? Duas folhas aqui, mas enfim, veja que eu mudei o tamanho, né? Eu vim aqui, mudei o tamanho para A6. E aí ficou a metade da metade de 1 a 4. Beleza? Então aqui a gente tem o tamanho. Tem a questão das colunas. Como é que funciona a coluna? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Vou mostrar nesse texto mesmo. Se eu quiser, por exemplo, colocar esse texto aqui em duas colunas, eu seleciono ele, venho aqui, boto em duas colunas. Veja, ele veio para cá, mas olha só aqui em cima como é que tá. Então ele está em duas colunas. Na medida em que eu for colocando, por exemplo, vou colocar alguma outra coisa aqui, pronto, já foi para o outro lado. Ó. Então já posso digitar texto aqui do outro lado. Então já posso colocar texto aqui. Então veja aqui, ele está em duas colunas, tá? Então é dessa forma que a gente faz. Se você precisar de três colunas, e aí você vai colocando aqui da forma como você necessita, tá bom? Então aqui a gente tem também a questão das quebras, né? Nós podemos adicionar aí uma quebra de página, uma quebra de coluna, uma disposição de texto. Tem a questão das seções também, que isso aqui é muito utilizado quando a gente quer misturar a questão das páginas, né? Perdão, misturar não. Que a gente quer, por exemplo, não queremos numerar a primeira, a segunda e a terceira página. A gente quer que o número 1 comece a partir da quarta página. Então a gente vai usar uma
seção, uma quebra de seção. Isso aqui eu ensino no curso de informática básica, tá bom? Dá uma olhada na descrição que aí você tem acesso ao curso. Inclusive está até com promoção. Até o dia do meu casamento tem 50% de desconto. É só usar o cupom Casa Nova e aí você vai ter 50% de desconto no curso, tá bom? Então vamos lá. E aí o que acontece? Nós temos aqui, cadê onde eu estava? Sim, as quebras, né? Então as quebras de página a gente pode adicionar aqui. Nós temos também o número de linhas. Isso aqui é bom quando você quer contar quantas linhas você tem, quantas linhas o texto tem. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai colocar número de linhas contínuo. Então, ele vai contar aqui, ó, desde o início. Eu selecionei aqui, mas ele vai colocar desde o início a contagem das linhas, porque é no documento, tá? Não é especificamente em cada linha. E aí, o que acontece? Quando a gente tem aqui a contagem de linha, para que isso aqui serve? Né? Você pode se perguntar assim, não, mas para que isso aqui vai servir? Isso aqui vai servir para você, por exemplo, quando estiver na faculdade e estiver fazendo algum artigo, alguma coisa assim, muitas vezes os professores limitam até 20 linhas. Né? Então você vai ter a possibilidade aqui de contar, para você não ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, você bota isso aqui e pronto, está resolvido. Certo? Então, bem legal aí. Questão da hifenização. Quando a gente está digitando um texto, às vezes acaba que a palavra não cabe e aí o que acontece? Ela desce, né? E aí às vezes fica muito espaço aqui. Não é o caso desse texto aqui, mas às vezes fica muito espaço. Deixa eu colocar a hifenização aqui para ver como é que vai automático. Pronto, ó, ele já colocou aqui. Tem alguns casos que ficava melhor. Então olha só, já botou o hífen aqui e o hífen aqui. Entenda, esse hífen eu não controlo ele em si, né? Ele não é, por exemplo, esse R aqui, esse O. Ele não é muito isso, né? Esse hífen ele está relacionado ao próprio é, ao próprio documento, tá certo? Então é a inteligência do documento que faz isso aqui. É a configuração do próprio documento. Não sou eu propriamente dito. A gente pode adicionar manualmente, mas aí fica muito difícil, muito complicado. Então a gente adiciona aqui, tá certo? Tem essa questão aqui do parágrafo, né? Se a gente vai recuar, se a gente vai avançar, enfim, a gente controla e vai deixando aí de acordo com o que a gente precisa. Tá? Então veja que aqui ó, o espaçamento entre os parágrafos, ó, depois tem 8 pt, certo? Que é justamente isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou reduzir, ou aumentei na verdade, né? Deixa eu reduzir, ó, e vejam que vai reduzindo aí, ó, deixando 6, 8, ele vai aumentando o espaçamento entre os parágrafos. Aqui tem 8, pronto, aqui tem 8. Então se eu reduzir para 6, ó, fica o mesmo padrão, né? Enfim, mas é isso aí. Tá bom? Aí a gente tem aqui também a questão da posição, mas isso aqui é relacionado com quando a gente tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, quando a gente tem esqueci aqui, algumas formas, né? Algumas formas. Então deixa eu botar aqui, só como exemplo mesmo, inserir duas formas, só para a gente entender. Então deixa eu pintar essa daqui de laranja, show de bola, beleza. Veja que a laranja está em cima da azul, né? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Layout e se eu selecionar isso aqui, ó, painel de seleção, veja que eu tenho a elipse e o retângulo aqui que eu posso selecionar, tá certo? No painel de seleção. Então, eu selecionei agora o retângulo. Eu posso agora avançar com o retângulo e ele fica em cima da elipse, tá? Eu posso recuar e ele fica embaixo. Tem a questão da quebra do texto, que nesse caso aqui está em frente, mas eu posso, por exemplo, colocar quadrado, que aí eu modifico, eu coloco ele para onde eu quiser. Tem a questão da posição, eu posso fixar ele nessa posição, tá certo? Então, essa questão aqui do alinhamento, quando você colocar alinhado com o texto, ele vai se comportar como se fosse um texto. Quando você colocar quadrado, ele vai se comportar como se fosse um objeto, tá? Então, você mexe ele para onde você quiser. E aqui você vai ter algumas opções, como colocar atrás do texto, em frente ao texto, se você precisa que o texto fique aqui em cima, né? Então a gente tem essas opções aqui, tá certo? Então é bem interessante a gente trabalhar com isso aqui. Nessa parte de layout a gente consegue movimentar, a gente consegue ajeitar, digamos assim, né? Configurar o documento para a forma como a gente quer nessa parte de página em si. E com a parte também aqui de foto, né? Isso aqui funcionaria para foto também e das formas. Havia fugido desse nome da cabeça, formas, né? Então, beleza, pessoal. É isso aí. Deixa aquele like se você gostou, deixa um comentário, se inscreve no meu canal e se você tem interesse, tá? Se você está cansado aí de depender dos outros para realizar tarefas simples no computador,
Tem um curso muito, muito, muito bom. Nesse curso você vai aprender a mexer no Word, no Excel, no PowerPoint, a usar a internet, a criar e-mail, mandar e-mail, você vai aprender a usar o Canva, né, editar imagens, enfim, muita, muita coisa aí para você aprender e destravar, né, você ficar livre aí das suas limitações e, e entrar no mundo digital, conseguir aí um bom emprego, conseguir montar sua própria empresa, né? Até porque no próprio curso aqui eu ensino como você pode ganhar dinheiro com as coisas que você adquiriu, com o conhecimento que você adquiriu lá no curso, tá? Então é isso aí por hoje, a gente vai ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!